Aí ele, para além das sinagogas, ele prega o evangelho do reino e cura toda sorte de doenças e enfermidades. Isso, a maior parte das vezes, fora da sinagoga. Você vê Jesus expulsando demônios nas sinagogas. Porque tem muita gente que frequenta a igreja, frequenta a sinagoga cheia de demônios. E demônios que se disfarçam de crentes, de pastores. Eu vejo muito ensino de demônios, como Paulo disse que seria nos dias da apostasia. Ele diz, escrevendo aos Tessalonicenses, na carta dele a Timóteo, que as pessoas obedeceriam na igreja ensinos de demônios, escolhendo os mestres espirituais que falavam em nome de Cristo um evangelho de deturpação absoluta, que melhor agradasse os caprichos e se coadunasse com as suas ambições e com as suas avarezas e com as suas idolatrias avarentas. Isso aí Jesus disse que seria, Paulo disse que seria, Pedro disse que seria, só você que não quer enxergar. Então, nos dias de Jesus, houve muito demônio nas igrejas, mas a maior parte deles foi encontrado na esquina, na rua, na praça. Foi levado pelas pessoas de dentro das suas casas até onde Jesus estava. E ele foi libertando pessoas de toda sorte de moléstias. Pregava o evangelho. O que é pregar o evangelho? Aí você fica imaginando que era Jesus pregando Jesus. Jesus não pregava Jesus. Jesus não dizia, eu vim aqui falar de mim para vocês. Deixa eu contar-lhes a minha história. Havia um homem chamado José, que se uniu a uma mulher chamada Maria. Não. Quando se diz que Jesus pregava o evangelho, é bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados. Como você já viajou comigo, quem viajou comigo, está tudo aqui no YouTube, entendeu perfeitamente. Quando Jesus prega o evangelho, é essa boa nova, que não tem nada a ver com Moisés, nem com a Torá, nem com as tradições judaicas, nem com nada disso. Tem a ver com o vinho novo. Tem a ver com as vestes novas, tem a ver com o reino de Deus, que é a irrupção do novo. No meio do mundo antigo, da velha existência humana, produzindo no coração de quem crê o nascimento, o surgimento, a metamorfose, a eclosão, no casulo das dores dessa nova criatura, que aprende agora a borboletear nos ventos do amor de Deus. Isso é pregar o evangelho, é ensinar perdão, misericórdia, graça. Não era ele dizendo, quem é que quer me aceitar, levante a mão. Vem à frente me aceitar, levante a mão. Jesus, quando se diz pregava o evangelho, era isso que ele fazia e não o que você vê as pessoas fazendo. Quando fazem? Porque hoje em dia traga seu dinheiro, porque sem dinheiro não tem Deus. E sem dinheiro é impossível agradar a Deus. Chegou num nível que até para Martinho Lutero, vendo a venda de indulgências na Igreja Católica do século XVI, o que acontecia nos dias dele era brincadeira de creche comparado com o que se diz, se faz e se pratica nos nossos dias. É um tempo de um nojo de apostasia indescritível. Quando ele prega, portanto, o evangelho, ele está ensinando o evangelho. Ele não está ensinando as 4 leis espirituais do Bill Bright. Não está nem pregando o querigma que Pedro pregou no Pentecoste, contando como era, quem era Jesus, como ele tinha sido morto, isso, aquilo outro. Não. Quando você vê, por exemplo, em Atos, Paulo preso em Cesareia, não se diz que Paulo ficou explicando a justificação da salvação forense, usando as imagens do direito romano, da justificação explicada no direito romano, ou nas alforrias de libertação
praticadas e propostas pelo direito romano. Não. Isso ele faz escrevendo aos romanos. Para cada lugar ele falava do jeito que o lugar entendia. E Jesus, aqui na Galileia, não está evangelizando Jesus. Jesus já era a Boa Nova. A Boa Nova é Jesus. Ele está ensinando o ensino dele, que é amor, compaixão, misericórdia, paz, bondade, reconciliação, que é um coração humilde para aprender sempre, mantendo o humor de Deus vivo em nós, porque sem o humor de Deus em nós não há bom ânimo, boa ânima, não existe esse ânimos divino na gente e nem há lugar para o desenvolvimento do amor de Deus que nasce nesse chão da humildade, da umidade, do humus, do bom humor, do acolhimento da palavra, do ensino da vida, do perdão e da misericórdia. Era isso que Jesus ensinava. Essa era a pregação do evangelho que ele fazia. Ele não ia para lá dizer: quem quer me receber como seu Senhor e Salvador? Isso aí foi especialmente desenvolvido, especialmente na Inglaterra de 300 anos para cá, e ganhou uma topicidade de pregação, onde se você não fizer assim, parece que você não está nem pregando o Evangelho, nos Estados Unidos da América. Mas não era assim que Jesus praticava, nem foi assim que os que tiveram consciência de Jesus o fizeram durante essas centenas e centenas de anos até chegarmos até aqui. Pregar o Evangelho do Reino para ele era ensinar os princípios que ele ensinou para serem vividos por nós, como seus discípulos. Era ensinar o caminho do discípulo. Você compreendeu? Pelo amor de Deus, aprenda isso para sempre. Porque enquanto você não entender isso, você vai continuar filho da tolice religiosa e dos esquemas religiosos falados em nome de Jesus, mas que são caminhos na direção oposta àquela que Jesus caminhou. Ele ensinava e pregava. Ensinava em sequências possíveis, com a melhor pedagogia para aqueles que estavam assentados num lugar pequeno, ouvindo com avidez e com algum conhecimento prévio das escrituras anteriores do Antigo Testamento. Para eles, ele fazia ensinos que desembocavam todos na convergência de tudo para aquilo que ele ensinava no seu cotidiano. Quando ele saía desse lugar, ele pregava, ele proclamava a palavra. A boa nova do reino de Deus, que estava à mão, qualquer um, sem precisar de mediação de sinagoga, de rabino, de líder, de guru, de nenhum ser humano intermediário, de nenhum sacerdote, de nenhum sacrifício, de nenhum dízimo, de nenhuma oferta, de nenhuma liturgia. Assim é o reino de Deus, que não se manifesta com visível aparência, nem com santos graus das religiões das relíquias, nem dos lugares sagrados, nem com as pedras santas, com nada do sagrado. O Evangelho do Reino de Deus se manifesta aqui, quando o coração acolhe o amor de Deus e todas as coisas se tornam puras para os puros. E a vida inteira é santificada. Já não tem mais diferença entre sagrado e profano, que é um paganismo do cristianismo instituído ainda hoje, mesmo nas mentes mais legais e mais lúcidas que eu encontro por aí, mas que não conseguiram ficar livres ainda do peso acachapante da importância do sagrado, da mesa sagrada, do pão sagrado, da relíquia sagrada, do ministro sagrado, das orações sagradas. Quem está nessa não entendeu ainda a plenitude do Evangelho do Reino de Deus.